Jesus, ele merece mais, amém? Poderoso, fiel, justo, verdadeiro, príncipe da paz. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva a sua fronte. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque o Senhor ministrou ao meu coração uma palavra nessa noite. E a impressão, Senhor Deus, que eu tive enquanto eu ouvi os louvores, enquanto eu ouvi o testemunho, Senhor Deus, que nós estávamos ali juntos, fisicamente, mas o Espírito que habita em mim testifica com o Espírito que habita em meus irmãos. E essa noite é uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de transformação, uma noite de mudança. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha trazer à nossa lembrança quem éramos sem o Senhor, aonde estávamos outrora. Senhor Deus, obrigado pela tua infinita graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família restaurada. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelas empresas, pelos trabalhos. Senhor Deus, pelos filhos, pelos netos. Senhor Deus, pelas portas, pelas oportunidades que ainda teremos, Pai. Nós só temos que te agradecer, porque o Senhor é um Deus vivo em nossas vidas, e o Senhor tudo faz, o Senhor tudo pode. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Respira fundo. Está mais leve? Amém. Esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus de graça, é um Deus maravilhoso. E essa noite nós vamos ler um pouco ali em Isaías. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia. Isaías 61. Nós vamos entender o que acontece quando o Espírito Santo de Deus, ou quando Deus entra na nossa vida. Talvez você entrou aqui nessa noite com algumas perguntas ao Senhor. Quem sou eu? Por que eu? Por que me chamaste? Por que tem acontecido essas coisas na minha vida? E talvez uma outra pergunta que muitas vezes nós fazemos no início da nossa conversão, não importa se você está aqui hoje pela primeira vez, ou se você já está aqui há algum tempo, talvez você está perguntando: o que Deus espera de mim? Qual é o meu ministério? Primeiro, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Reconciliação de quem? Com quem? De nós, povo, com raiz pecaminosas, com Deus eterno, com Deus soberano, com o grande eu sou, com o El Shaddai, com aquele Deus que nos criou perfeitos. Mas, através do pecado, nós passamos a pagar um preço. Mas o maior preço, quem pagou por nós, foi Jesus Cristo de Nazaré, que veio e derramou o seu sangue por mim e por você. Então essa noite, através desses versículos, eu acredito que Deus vai começar a ministrar com você de uma forma sobrenatural, e algumas respostas virão, porque nós somos questionadores, Nós não temos paciência com as crianças muitas vezes, porque as crianças, elas têm uma fase que é do porquê, não é assim? Nós muitas vezes interrompemos grandes pesquisadores na infância, porque eles começam a questionar e querer entender o porquê, e nós falamos assim: fica quieto, menino, para de falar, depois eu te respondo, agora não é hora de falar disso. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós falamos: Senhor, por quê? Mas por quê? Porque Ele fala: calma, meu querido, minha querida, ao longo do tempo você vai entender. Talvez nós não entendemos agora, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos passando por uma dificuldade. Muitas vezes nós não entendemos o porquê naquele momento, mas sempre é para crescimento, sempre é para a honra e a glória de Deus ser manifestado através das nossas vidas. Amém? Amém. Todos estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então? Se vocês não se importarem, eu vou ler na versão atualizada, tá bom? Mas eu tenho uma outra aqui também para a gente ir pegando algumas frases aí. Diz assim, 61:1: O Senhor Deus me deu o Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Até aqui por enquanto. Então, já começa algumas respostas. Enquanto a Nath ministrava, ela falava assim:
O Senhor vai levantar pessoas nessa noite. O Senhor te levantou, te ergueu. Ele tem um propósito na sua vida, verdade. E é um propósito de você libertar, de você restaurar, de você transformar vidas. Como? O que nós podemos fazer? Se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo. Eu conheço pessoas muito ricas, mas são tão pobres porque elas só têm o dinheiro. O dinheiro, ele é capaz até de comprar uma casa, mas ele não te dá um lar. Ele até compra um carro bonito, mas ele não te dá paz. Ele não te dá entendimento das coisas. Então, aqui diz que nós libertaríamos, que nós restauraria pessoas, vidas. Como? Através, primeiramente, do nosso testemunho. A palavra de Deus diz assim que aonde abundou o pecado, superabundaria a graça. Então muitas vezes quando nós sentamos pela primeira vez nessa cadeira, nós não nos sentimos dignos. O inimigo, ele faz com que nós nos sentimos inferiorizados. Ele faz muitas vezes com que nós nos sentimos envergonhados. Mas a partir do momento que Jesus, que Deus entra nas nossas vidas, Ele é a água da vida. Ele nos purifica, Ele vai tirando toda a impureza que há em nós. E a Bíblia diz assim que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a partir do momento que nós vamos conhecendo essa verdade, que Ele é o caminho, a vida e a verdade, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele, aí as coisas começam a fazer sentido na nossa vida. E o pecado, ele deixa de ter razão na nossa vida, ele deixa de ter graça na nossa vida. Nós começamos a nos sentir mal quando nós pensamos alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa, porque o Espírito Santo de Deus começa a nos incomodar. Então, há muitas pessoas que estão lá fora, ou talvez que estão aqui dentro, que estão presas a alguma coisa. Estão presas ao passado, às situações que aconteceram. E Deus diz assim: olha, o que eu espero, através do Espírito de Deus, é que você vá e você liberte as pessoas, que você cure, que você restaure, que você transforme. Detalhe, ainda estamos no Velho Testamento, ainda estamos falando aqui do tempo da lei, mas quando nós entramos na graça, que é o Novo Testamento, nós percebemos que a Bíblia reafirma isso. Ele é o mesmo Deus, Ele é o Deus que fala e que confirma através da sua palavra. Então, o que Deus espera de mim? Não é ser bonzinho. As pessoas confundem ser cristão com ser bobo. Não é isso, não é. Ser cristão é ser justo, é ser verdadeiro, é falar a verdade, é dizer se você não gostou ou se você gostou, é não perder a sua bênção por coisas pequenas, comprando um DVD pirata, fazendo um gato net na sua casa. Esses pecadinhos vão entrando na sua vida e muitas vezes nós não nos damos conta dessas coisas, e isso nos afasta de Deus. E nós temos que ser referência. A Bíblia vai nos ensinar, nós temos que ser referência na nossa casa. Primeiro, não adianta nada você ganhar o mundo e não cuidar dos seus. Antes de sair e anunciar o Evangelho, esse ministério de reconciliação, você precisa começar esse ministério dentro da sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ali começa o seu ministério, e a partir daí nós começamos a levar essa palavra e a anunciar esse Deus que cura, que restaura, que liberta, que transforma. É isso. Essa semana nós estávamos passando por um problema lá no hospital. Eu tinha que entregar um relatório e eu não conseguia formatar aquele relatório. E aí, por 3 vezes nós começamos e terminamos e não conseguíamos. Eu falei para o outro enfermeiro que trabalha comigo, falei: olha, você me desculpa, mas vamos ter que orar. Ele falou: não, eu não aceito. Eu fechei a porta, falei: fecha os olhos, né? Ele fechou os olhos, e eu falei: Senhor, tudo que nós sabíamos, embora com limitações, mas nós colocamos em prática. O Senhor está vendo que não é relaxo, que não é nada que nós não queremos fazer, mas alguma coisa nos impede, e eu acredito que seja espiritualmente. Então eu te peço agora que o Senhor venha desamarrar isso, que o Senhor venha nos libertar dessa situação e que nós consigamos entregar, porque isso é necessário. Falei: agora você senta no computador aí que eu vou lá.
Deu 30 minutos, ele falou: Fabiano, você não vai acreditar, cara. Eu falei: pode falar, porque eu já estou quase acabando. Ele falou: eu também. Eu falei: glória a Deus, é isso. É o poder da oração. É você impactar as pessoas e as pessoas falarem assim: mas que Deus é esse? É isso que Deus espera de nós. É isso que está faltando em nós. Nós não podemos olhar para cadeiras vazias, para células que ainda tem lugares para sentar e achar isso normal. Nós temos que buscar vidas para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Não fiquem com sono. Vamos lá. Amém. Olha, o Espírito Santo está forte mesmo. Vai começar a tremer, né? Amém. Glória a Deus. Está tudo bem. O 2 diz assim: ele me ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia que o nosso Deus vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram. Amém? Amado, o crente, ele não pode ser desanimado. O crente, ele não pode ver uma situação. É claro que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, mas nós não podemos chegar diante de uma situação e nós somos a diferença. Nós temos que ver o poder de Deus através das coisas. Então, quando nós chegamos em algum lugar, eu acho que no meu caso, que estou no hospital e que tem literatura que nós estudamos o tempo todo, você chega numa pessoa que está com câncer, numa terminalidade, a minha fé tem que ser o suficiente para sobrepor a ciência. Eu tenho que ter fé o suficiente para dizer: olha, eu conheço um Deus que cura, eu conheço um Deus que restaura, eu conheço um Deus que transforma, e se você tiver fé, todas as coisas vão melhorar. Porque o que é a cura? A cura é a interrupção de um sofrimento. Amém? Amém. E muitas vezes nós associamos a cura a estar com vida. E a vida não é nesse corpo corruptível. A vida é estar ao lado do Senhor na eternidade. Isso é vida. Isso é cura. Isso é transformação. E muitas vezes nós queremos ver só aquilo que os nossos olhos se agradam. Mas o que mais te agrada? Você anunciar o Evangelho e mesmo assim a pessoa partir, mas ir para os braços do Pai, ou permanecer e se perder no mundo? Então nós precisamos pedir para Deus nos dar um entendimento. Veja que Deus, Ele quer algo mais profundo com você nessa noite. E para nós ministrarmos a cura, nós temos que estar primeiro curados. Como que nós vamos falar de um Deus que cura, que restaura, que transforma, se quando é comigo eu não creio? Se quando é comigo eu não tenho essa convicção? Eu fico aflito, eu fico com medo, me falta fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então nós temos que ter fé e levar e anunciar esse Evangelho. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, para frente. O 3. Estão todos os versículos aí, vocês estão lendo tudo antes, né? Mas tudo bem. Amém. Glória a Deus. Para dar aos que choram. Opa, eu já li até aqui? Não. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de alegria, e roupa de festas em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Amém? Então veja que o nosso papel é levar alegria para aqueles que não estão alegres, é animar aqueles que choram, os que estão aflitos. Muitas vezes nós encontramos pessoas que o diabo mastiga e vomita aí na porta da igreja, assim como eu entrei aqui um dia, né? E aí as pessoas chegam arrasadas. E olha, o diabo, ele é tão, ao mesmo tempo que ele é astuto como uma serpente, ele não muda as estratégias. Quando você começa a ir para uma sala pastoral e começa a ouvir os testemunhos, você passa a perceber que as estratégias são sempre as mesmas. E nós percebemos que tem uma coisa que ele odeia, que chama-se família. É ali que começa. E se você nessa noite está aqui e você não está bem com o seu esposo, com a sua esposa,
Se você tem alguma dificuldade, se você está passando por alguma necessidade nessas áreas dentro da sua casa, procura um líder. Pergunte para quem te convidou como fazer para melhorar essa situação. Porque uma das mentiras do diabo é dizer que nós não vamos conseguir. O pecado, ele te aprisiona. O pecado, ele te cega. E nós ficamos com escamas nos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. É como se nós estivéssemos dirigindo um carro na neblina. Como se nós, mais luz é menos visibilidade. Como se a gente tentasse e não conseguisse. Então assim, você precisa entender primeiro quem é esse Deus. Esse Deus que cura, esse Deus que restaura, esse Deus que transforma, esse Deus que nos convida a trocar de fardo. Ele diz assim para nós: olha, daí, tudo que está pesado. E não tem vício, não tem prostituição, não tem mentira, não tem nada que esse Deus não possa curar. Talvez você olhe para mim nessa noite e fale assim: meu irmão, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando, e nem vai adiantar nada eu saber. O que adianta é você curvar e colocar os seus joelhos no chão e clamar a esse Deus poderoso, que é o único que pode dar a resposta aos seus questionamentos. Mas muitas vezes nós esquecemos de dizer ao Senhor, muitas vezes nós esquecemos de falar para Deus aquilo que nós queremos. O que você precisa? Quando eu estava buscando em Deus um lugar para construir, para fazer a minha casa, falei: Senhor, eu quero um lugar assim, ó, anota aí. Falei para ele, porque o sanguíneo é assim. Quando fala de Davi, das armaduras, eu começo a imaginar as coisas, é do sanguíneo. E eu falei: Senhor, tá com o papel, com a caneta aí, eu vou começar a falar. Ele falou: vai lá, Fabiano. Eu falei: olha, eu quero um lugar. Todos os lugares que eu morei sempre foi muito apertado, lugares que eu não tinha, como que chama? Não é privacidade. Obrigado. Eu falei: Senhor, eu quero um lugar maior. E se for possível, eu não gosto de pescar, eu não gosto de nada disso, mas eu gosto sempre de ficar vendo as águas correndo. Quando eu vou em consultório, essas coisas, eu fico ali olhando o aquário por horas ali, né? Eu vou na casa do Milton, tem 2 peixinhos, eu fico assim lá. Se deixar, eu fico o dia inteiro lá. Eu gosto. E eu comecei a falar para Deus o que eu queria. Queria que tivesse árvores, que tivesse sombra. E talvez para você isso você fala: meu Deus do céu, eu não quero água perto, que é muito frio, tem pernilongo, eu não quero árvore. E era tudo que eu queria. Cada um quer uma coisa. E Deus, quando me entregou exatamente da forma que eu pedi. Então seja detalhista com o Senhor. O que você espera de Deus? O que você precisa dentro da sua casa? O que precisa ser transformado em você? Aqui muitas vezes até não é para ser, mas a gente faz uma pose, fala que está tudo bem. Talvez para o irmão você consiga até passar uma situação que não é verdade, mas Deus, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe exatamente das suas dificuldades. Então não faça média com Deus. Diga para Ele. Vai ali no lugar secreto, vai para o seu quarto, fecha a porta e fala: Senhor, agora somos nós dois, e eu preciso falar com o Senhor. É isso que dá resultado na vida de um crente. O crente, ele não tem resultado quando ele chora, quando ele faz escândalo, quando ele quebra prato, quando ele joga as coisas. Não é isso. Não é isso que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a obediência em primeiro lugar. Você está em obediência? A murmuração é uma oração ao contrário. O que você tem falado dentro da sua casa? Amados, eu sempre falo das minhas dificuldades aqui, não tem problema nenhum de falar, porque aqui corre sangue como em vocês e é de carne e osso. Um dia eu cheguei em casa um pouco mais tarde, a Letícia ficou brava. Ela não costuma ficar brava sempre, né? É brincadeira, ela fica assim. Tô brincando, mas ela melhora lá. E aí, ela falou alguma coisa, eu falei: sabe, Letícia, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você precisa de um marido que chegue todo dia às 8 horas em casa. Eu falei: nossa, mas esse marido sou eu, né? Eu vou ter que ficar trabalhando até 8 horas da noite. Mas não cancelei e repreendi. Marrento, né? E aí, no outro dia, tô eu: oi, Lê. Oi, vou chegar um pouco mais tarde, viu?
Ah, deu um problema. Fazia um tempão que eu não chegava tarde. Deu um problema aqui, eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Aí Deus falou: é, bonitão, tá na hora já de cancelar isso aí, né? Falei: ah, mas acho que é coisa da minha cabeça, né? É o inimigo se levantando. Ah, falei da boca para fora, né? Outro dia, começa o dia, começa os trabalhos, vai, 5 horas, o Fabiano pega as coisas, fala: era só coisa na minha cabeça, estou saindo, toca o telefone: oi, não acredito, verdade? Volta, coloca a mala, liga para a Letícia e fala: vou ficar até um pouquinho mais tarde. E isso foi até o 3º dia. Falei: Lê, vamos fazer o seguinte, eu já estou meio cansado já. Eu queria cancelar e repreender o que eu falei. Nós oramos, cancelamos, repreendemos, e eu passei a voltar a ir embora para minha casa no horário correto. O que isso quer dizer para você? Para você se espelhar em mim? Não. É para você não falar aquilo que você não quer. Porque o diabo, ele não precisa de sentimento, ele precisa de palavra lançada. E a partir do momento que você lança uma palavra no mundo espiritual, ele fala: opa, peguei, é 8 horas que você quer chegar? É 8 horas que você vai chegar então. Então preste atenção ao que você tem proferido na sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, o que você tem dito, porque a consequência vem. E para nós que somos cristãos, vem a galope. É muito mais rápido, porque Satanás, ele não chuta cachorro morto. Ele está assim, ó, como um leão que ruge, buscando aquele que ele possa tragar. Porque leão só existe um, que é o leão da tribo de Judá, que é o Senhor dos senhores, que é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas ele olha para mim e para você, ele nos odeia. Então qualquer situação, quem está no mundo, quem está lá fora, já é dele. Ele quer o quê? Nos tirar da presença do Senhor. E muitas vezes nos falta sabedoria, e nós permitimos que ele faça essas coisas na nossa vida. Deus está falando com você, amado. Tenho certeza que não é só a minha orelha que ele puxou. Amém? Amém. E vamos lá. O 4. Eles construirão casas que haviam caído, e cidades que tinham sido arrasadas, e que há muitos anos estavam em ruínas. Amados, quem é a casa do Senhor? Fala bem alto. Quem é a casa do Senhor? Nós. Amém. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso a Bíblia que diz. Se você quiser depois tirar a prova dos 9, você vai lá em 1 Coríntios 6, dos 19 ao 20, e você vai ver o que ele fala. Ele diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, essa casa que vai ser reconstruída sou eu e você. Essa casa que vai ser reconstruída somos nós. E a palavra de Deus diz assim, lá em Jeremias: e não posso eu fazer como o oleiro, quebrar e fazer de novo? Eu vou falar de novo porque eu não gosto de gritar, mas quando eu falo com a voz mansa vai dando um som nas pessoas. Então assim, lá em Jeremias diz assim: não posso eu, se eu não me engano 18:6, fala assim: não posso eu fazer como o oleiro, quebrar e fazer de novo? Essa reconstrução da casa que havia caído, pode ser que há nessa noite pessoas que estão com rachaduras nas suas casas, na sua vida espiritual. Talvez Satanás achou alguma brecha e ele entrou por algum motivo, mas nessa noite Deus está restaurando. E se for preciso, ele vai quebrar e fazer de novo. Mas você é um vaso de honra. Você, irmã, é um vaso de honra. Nós fomos criados e nós fomos chamados para ser um povo eleito. Nós somos um povo santo. Nós somos um povo que vamos comer o melhor dessa terra. Se você não tem comido o melhor dessa terra, não existe crente com defeito. E Deus não mudou. Ele é o mesmo de Abraão e de Isaac e de Jacó. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que fez Abraão ali com 100 anos ser pai, Sara que era estéril ser mãe. É esse Deus. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que transforma. Ele tira a depressão, Ele tira a insônia, Ele tira aquele sentimento de invalidez. Muitas vezes nós nos sentimos pequenos,
E Ele diz nessa noite: eu estou tirando, eu estou reconstruindo. Mas não é qualquer casa que Ele está reconstruindo, é o templo do Espírito Santo. Que você seja ousado e ousada nessa noite, e que você se esvazie de você mesmo. Que você diga assim: Senhor, eu quero, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Não tem como estar na presença de Deus e não ser abençoado. Não tem como andar com Deus e não ver os milagres dele. Não tem como. Eu consigo ver Deus em tudo que eu faço. Em tudo. E que você possa, amados, nessa noite pedir para o Senhor tirar as escamas dos seus olhos. E eu posso te dizer uma coisa: se tem uma coisa que acaba conosco, é o tempo de igreja. Muitas vezes quando nós estamos sentados aí, o preletor vem aqui à frente e fala assim: vamos falar sobre Salmos 91. O velho de casa, ele faz assim: não acredito, de novo. Mas nós esquecemos que a palavra é viva e eficaz, e como uma faca de dois gumes, que ela separa ossos e medulas. A palavra de Deus se renova a cada manhã. No mesmo versículo ele fala. E amanhã você vai buscar a confirmação e ele fala de novo. E ele acrescenta. Então, amados, na tribulação, na dificuldade, procure estar na presença do Senhor. Que você venha procurar aqui todas as respostas para a sua vida. E eu sei, porque Deus ministra no meu coração. Nós já estamos chegando em outubro, e há muitas pessoas que estão frustradas, porque no início do ano orou, porque no início do ano fez as suas metas, e ainda não alcançou. E Deus prometeu que seria nesse ano, e vai ser nesse ano. Mas você precisa crer, você precisa se posicionar, você precisa entender lá Isaías 1, leia essa semana, todos os dias, só esse versículo, leia, fala: Senhor, fala comigo. E eu tenho certeza que quando você entender para que Ele te levantou, porque se tem uma coisa que restaura o cristão também, é trabalhar na obra do Senhor. Cristão que não trabalha, dá trabalho. Cristão que não põe a mão no arado, não vai para frente. Coloca a mão no arado. Há quanto tempo? Esperando o quê? Vamos para frente. Vamos falar de Jesus. Vamos fazer lar de paz. Sabe por quê, amados? Não sei se vocês perceberam. O Ivan veio aqui e falou assim: olha, o Fabiano, quando foi na minha casa, a honra e a glória não é minha. Mas a partir do momento que eu começo a ministrar com os meus discípulos, eu tenho que viver isso. E isso me obriga muitas vezes, quando a minha carne, a minha alma não quer. Já teve situações que eu fui para lugares assim, que eu falei: Senhor, eu vou pelo Senhor e por aquelas vidas, mas eu não quero. Mas isso me impulsiona, isso me leva além. E aí você já não tem uma pessoa para cuidar, você não está evangelizando ninguém, é você e você. Muitas vezes só você, porque Deus nem está naquele negócio. E aí isso não te motiva. É a mesma coisa fazer dieta sozinho, isso não vai para frente. Nós precisamos sempre estar. A palavra de Deus diz assim: é melhor sermos dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. A palavra de Deus, ela nos dá fundamento para tudo. Mas não, a alma quer, não quer. Segunda-feira célula, terça-feira, quarta-feira IFC, quinta-feira alguma coisa, sexta-feira. Aí você já começa a questionar Deus, falar: eu estou com muita atividade na igreja. Pelo amor de Deus, todo dia tem alguma coisa. Mas se você não estiver na presença de Deus, se você não estiver conectado com Deus, você vai morrer. E não é fisicamente. Se fosse fisicamente, glória a Deus por isso. É espiritualmente, essa morte é pior. A frieza espiritual é pior do que qualquer coisa. E muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos mortos. Nós sentimos vergonha. Então que nessa noite, através dessa palavra, que o Espírito Santo possa trazer a revelação dessa palavra, e que venha te dar um ânimo novo, para que nós possamos juntos avançar na obra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mas o 7 aqui é o versículo chave para tudo isso que nós estamos falando. E diz assim:
Esse eu vou fazer questão de ler na outra versão. Pera aí. Segura aí, gente. Agora é a hora para dar aquela espreguiçada, levantar a mão. Pera aí. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso Deus. Está aqui. Vamos lá. Isaías 7 diz assim: por vossa dupla vergonha, afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. Amados, para cada dia de vergonha, para cada dia de dificuldade, para cada dia que nós passamos, muitas vezes aprisionados em nós mesmos, preso no nosso próprio corpo, impedindo a vontade de Deus, a partir do momento que nós entendemos essa palavra, a palavra diz assim, que nos dará dupla honra. Glória a Deus. Se para você é pouco dupla honra, para mim é algo extraordinário. Que você possa entender que Deus é tão bondoso, tão maravilhoso em nossas vidas, que Ele nos chamou e Ele nos conhece. Ele sabe exatamente a nossa dificuldade, mas Ele sempre nos dá motivação para continuar. Ele sempre nos dá motivação para prosseguir. E talvez quando você escorrega ou você passa alguma dificuldade, você fica com vergonha de falar com Deus. Mas assim como nós conhecemos os nossos filhos, eu olho para a Lara, eu sei exatamente o que ela quer, eu sei exatamente o que ela está passando, pela carinha dela, pelos gestos. Eu falo, é isso. E Deus olha para mim e para você e Ele nos conhece. Então, que nós não venhamos nos esconder de Deus, que nós não venhamos ter vergonha, mas que nós venhamos buscar essa dupla honra que diz a palavra do Senhor, para que nós possamos avançar nesse Evangelho e através da nossa vida, outras vidas serem salvas. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus olha para mim e para você e vê em nós um grande potencial. Ele olha para mim e para você e fala assim: como pode tudo isso que eu fiz e ainda estar parado em coisas tão pequenas? E nós não podemos ser egocêntricos, nós não podemos muitas vezes ser mesquinhos, ser egoísta, de olhar só para a nossa vida. Que nós possamos olhar para as pessoas que estão lá fora, que nós possamos olhar para esse ministério. Amados, essa igreja está crescendo e nós não sabemos por quanto tempo o nosso pastor vai estar aqui ao nosso lado, pegando na nossa mão e fazendo. Ele pode não estar fisicamente, eu acredito que em espírito e de coração ele sempre vai estar, mas há um planejamento de Deus para a vida dele. Amém. E aí eu fico pensando, se eu ficar sempre ali no colostro e esperando só do pastor aquilo que eu preciso fazer, então nós precisamos sim de um início, nós precisamos sim de um start, mas nós temos que ter também uma busca constante e incessante no Senhor. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar esperando só que as pessoas nos dêem um estímulo, sabe, amados? E uma outra coisa que eu queria falar para você nessa noite: tem que ter alguma coisa que te pare. Eu lembro que quando o Duca cuidava de mim e a Michele cuidava de mim, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, às vezes uma birra, alguma situação, tocava o meu telefone, eu olhava assim, Duca, falava, ai Jesus Cristo, é o Duca. E agora? Atendo ou não atendo? Eu tenho que atender. Oi, Duca. Tá bom. Não, vou parar. Tá bom então. Passa lá na casa. Tá, beleza. Desligava o telefone. Sem brincadeira, a minha perna tremia. Sabe o que é isso? É você honrar uma autoridade. Sabe que Deus sente falta muitas vezes em meio a esse povo aqui? É isso, honrar uma autoridade. E agora,
Mudou o nome, mas a tremedeira continua. Toca o telefone, Eli Pastor. Ai, Jesus Cristo. É ele. É ele. Meu Deus do céu, essa é boa, eu vou contar. Ele me ligou. E aí, Fá, como é que tá? E o duro é quando você não sabe o que você fez, né? Ah, eu tô bem, por quê? O que essa Letícia falou, né? Tô bem, pastor? Ô Fá, queria saber, cara, se você pode vir jantar em casa essa noite. Cara, eu gosto tanto de comer, mas quando esse povo chama a gente pra jantar, eu perco até a fome. Falei, pastor, posso? Vou ver com a Letícia, mas eu posso sim, acho que eu posso. Aí fui, liguei, falei, o que aconteceu? Não sei. Você não falou nada? Não falei nada. Não tá acontecendo nada? Não tá acontecendo nada. Então vamos, cheguei lá, deliciosa a comida. A Camila tinha feito risoto, fez uma carne gostosa, linda. E eu sem apetite, gente. Eu olhava para aquilo, o inimigo se levantou de uma tal forma, eu não conseguia comer. Eu falava, ai, Jesus Cristo. E o duro é você esperar a pessoa falar alguma coisa e a pessoa não falar, né? E aí foi, comendo, salada, nada. Prato principal, nada. Sobremesa, Fá? Vamos? Prazer. Sobremesa? Nada. Oh, Jesus Cristo, você está deixando pro final, tá que nem um casamento de cada ano. O melhor vai vir no final. Cafezinho, Fá? Põe bastante açúcar aí. Põe glicemia. Veio o café e nada. Falei, vamos embora, né? Eu acho que tá tudo bem. Daí quando eu tava saindo, eu falei, viu? Mas qual o propósito do jantar? Saudade, pô. Tava saudade. Eu queria honrar você. Falei, por que você não falou isso antes, pô? Pelo amor de Deus, pastor, você mata no coração desse jeito. Falei, então marca outro que eu vou vir pra comer agora. Esse não valeu, não. É isso. Mas é esse temor. Nunca ninguém me bateu ou fez coisa parecida. Mas é honrar as pessoas. Então, alguma coisa tem que te parar. Quando você está fazendo alguma coisa que não vai bem, alguma coisa tem que te parar. Um telefonema tem que te parar. Não tem como não te parar. Uma mensagem no WhatsApp tem que te parar. Se você não consegue parar, reveja os seus conceitos e veja que você não é uma pessoa submissa. E Deus diz que nós devemos honrar as autoridades. Em Hebreus 13:17 fala que nós devemos honrar para que eles prestem conta da nossa vida, não gemendo e chorando. E em Romanos 8:1 fala que nós devemos honrar toda a autoridade. E toda é toda, não é só o pastor. Aí é o chefe lá no seu serviço, é o presidente, é o governador, é o legislativo, o executivo, o judiciário. Toda a autoridade é imposta por Deus e nós devemos ser submissos. Quer que as coisas vá bem na sua vida? Seja submissa às autoridades. Amém? Amém? Como sempre, eu escrevi um monte de coisa, eu não consigo ler e ministrei aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas eu queria chamar aqui o grupo de louvor, porque eu creio que o melhor de Deus está para acontecer agora em nossas vidas. Santo e poderoso é o seu nome. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Pedir para o Adriano tirar a câmera ali.